E aí, galera, tudo bem com vocês? Olha só, nesta aula eu vou mostrar para vocês o que é a morfossintaxe. A morfossintaxe nada mais é do que a união da morfologia com a sintaxe. Então, a morfologia estuda as classes gramaticais, como já dito. E a sintaxe estuda a função que a palavra ocupa na oração. A função da palavra na oração. Mas bora ver na prática com tia Kate como é que a gente faz essa classificação, tanto na parte morfológica quanto na parte sintática. Olha só esse exemplo. A Pensar vende as melhores videoaulas na internet. Tudo verdade, viu, minha gente? Olha só, primeiro a gente vai ver na parte da morfologia. Então, quando eu vou analisar cada uma dessas palavras na parte da morfologia, esse A aqui a gente vai chamar de artigo. Pensar aqui se trata de um substantivo próprio. Vende é um verbo que está no modo indicativo e na terceira pessoa do singular. Então, eu vou dizer aqui que é um verbo. As é um artigo e esse artigo está no plural. Artigo definido. Melhores é um adjetivo. Por que um adjetivo? Porque está caracterizando o substantivo videoaulas, um substantivo comum. E um adjetivo, melhores. Na aqui é uma preposição. E essa preposição ela é formada pela contração de artigo mais a preposição em. Em mais a igual a na. Então, aqui, preposição. E internet, um substantivo. Substantivo comum também. Quando eu faço essa classificação aqui em relação às classes gramaticais, eu estou tratando de quê? Da morfologia. Agora, em relação à sintaxe, como é que eu vou ver tudo isto? Vou até trocar o lápis, colocar de preto, para você perceber que quando eu falei de morfologia, estava de vermelho, e quando eu falei de sintaxe, está grafado com preto. A primeira coisa que a gente deve encontrar numa oração, quando se tratar de sintaxe, é o verbo. Então, qual é o verbo? Eu já identifiquei. Olha a morfologia ajudando na parte sintática. É o vende. E aí a gente percebe que tem coisas antes do verbo e tem coisas depois do verbo. A primeira coisa que a gente faz é o seguinte: coloca aqui a mãozinha, ó. A pensar vende. Essa frase tem sentido completo? Não. Então, o verbo precisa de complemento. Se esse verbo precisa de complemento, a gente chama de quê? De verbo transitivo direto. Por que um VTD? Eu sempre pergunto ao verbo assim, ó, vende o quê? Veja que quando eu faço a pergunta ao verbo, não precisa de preposição. E aí, se é um verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento. E esse complemento a gente chama na língua portuguesa de objeto direto. Tudo isso aqui é um objeto direto. Na internet é o lugar em que as videoaulas são vendidas. Então, na internet aqui é um adjunto adverbial de lugar. E a pensar é a pessoa que pratica a ação, é a instituição que pratica a ação. Então, quem pratica a ação é o sujeito. E aí eu vou chamar esse sujeito de sujeito simples. Por que sujeito simples? Porque só tem um único núcleo. Deu para entender como é na parte sintática? E se a gente parar ainda para analisar, a gente vai perceber que nesse objeto direto aqui existe a palavra-chave. Qual é a palavra-chave? A palavra principal, a palavra videoaulas. É o núcleo do objeto direto. E aí sobrou quem? Sobrou as e melhores.
As e melhores vai ser adjunto adnominal, porque tá junto do nome videoaulas. Então, melhores é um adjunto adnominal. E as também vai ser um adjunto adnominal. E aí fica a dica. Quando o artigo estiver presente, ele vai ser sempre adjunto adnominal. E quando tiver um adjetivo presente na oração, aí você vai ver se ele é um adjunto adnominal ou um predicativo do sujeito. É simples. Como esse adjetivo aqui está junto de um nome, junto do substantivo videoaulas, então ele só pode funcionar como um adjunto adnominal. Para ser predicativo do sujeito, eu teria que introduzir um verbo de ligação. Exemplo, as videoaulas são as melhores. Esse as melhores aí deixaria de ser adjuntado nominal e passaria a ser predicativo do sujeito. Mas não tem verbo de ligação. Então, se não tem verbo de ligação e está junto do substantivo, então ele é um adjunto adnominal. Então, veja, eu classifiquei toda a oração, tanto na perspectiva morfológica quanto na perspectiva o quê? Sintática. Não é fácil, minha gente. Olha, quando a gente aprende isso, não tem como errar mais. Te espero na próxima aula.